Já pensou estar em um mundo repleto de seres gigantescos e onde ninguém sabe de onde eles vieram? Abre um buraco na muralha. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Eu não quero passar a vida toda dentro das muralhas sem saber de nada. Com monstruosas criaturas humanoides e que devoram seres humanos, o mundo de Shingeki no Kyojin é realmente muito misterioso. E no vídeo de hoje, você vai descobrir a história que remete a tempos antigos, onde ainda não existiam titãs e até mesmo a humanidade não tinha medo desses gigantes. Vamos conhecer e entender as lendas e histórias que se chocam com o real e o mito. Eles entraram! Os titãs entraram! Quando o assunto é a origem dos titãs, a gente precisa dividir essa explicação em dois tópicos. O primeiro deles é o que dizia a lenda. De acordo com a lenda, contada pelos Marleyanos por milhares de anos, Ymir Fritz, uma jovem da família real, teria feito um acordo com um demônio para então ganhar o poder de um titã. Usando seus poderes então, Ymir teria trazido paz ao mundo e construindo muitas infraestruturas, controlando seus titãs de forma a melhorar a vida de todos os humanos. Os titãs... Eles vão tomar a cidade inteira! Nesse processo, contudo, o Império de Elídia se desenvolveu e subjugou os demais reinos, mas tudo em nome da paz e do avanço para todos. 13 anos após ganhar seus poderes, Ymir veio a falecer e sua alma foi dividida por 9 herdeiros de famílias nobres, cada um com um poder de se transformar em um titã, mas de forma consciente. Suas memórias também foram passadas de geração em geração. Por esse motivo, acredita-se que até hoje, aqueles que são portadores do Titãs precisam repassá-lo antes de completar os 13 anos como portador, para então evitar a morte. Determinado tempo após o reinado lidiano, a nação de Marley descobriu que poderia retirar o fluido da medula espinhal de um dos monstros e injetá-lo em uma pessoa, para transformá-la em um titã irracional. Com esse conhecimento em mãos, Marley tomou o poder e condenou os Eldianos pelos erros do passado cometidos por Ymir. Eren! Mikasa! Vocês têm que sobreviver! A verdade sobre Ymir Fritz. Diferente da imagem quase divina de que Ymir era usada para contar a lenda da origem dos titãs, a história real revela que Ymir sempre foi uma escrava da família real lidiana. No capítulo 122 do mangá, Eren consegue entrar em contato com Ymir, na conexão Os Caminhos que Ligam Todos os Eldianos. É neste momento que os presentes ali, na coordenada, conseguem então compartilhar memórias, e a verdade de como Ymir se tornou uma titã é revelada. Ainda muito jovem, a menina foi acusada por um erro que não havia cometido. Por esse motivo, ela foi violentada e castigada, o que a leva a tentar fugir, não da escravidão, mas do castigo. Ao correr pela floresta, ela acaba caindo em uma espécie de abertura e de uma misteriosa árvore. E é lá que algo se une à sua espinha dorsal. Uma espécie de ser com tentáculos acaba se juntando a ela, fazendo com que ela se transforme na titã fundadora e gerando então uma explosão, que pode ser vista até mesmo de longe, pois estavam atrás dela, já que ela havia recém fugido da aldeia onde estava. O próximo passo de Ymir poderia ter sido usar seus novos poderes para se vingar daqueles que a escravizaram. Contudo, ela nunca teve a intenção de fugir da escravidão, pois ela já nasceu escrava e não sabia fazer outra coisa. Com isso, então, ela decidiu ajudar aqueles que a escravizaram. Portanto, ela não apenas retorna, mas oferece seus novos poderes a serviço dos Fritz. E o que veio a seguir não foi em nome da paz, mas sim da dominação. Com um titã ao seu lado, Eldian subjugou e massacrou diferentes nações, até mesmo como Marley. A lenda, que a destaca como um membro da família real, surgiu para justificar os castigos que os Marleyanos vieram a impor aos Eldianos.
Além disso, para o poder de Ymir ganhar continuidade na família real, a jovem recebeu o nome de Fritz e foi obrigada a gerar filhos, que pudessem herdar os poderes a serem usados então pelo reino. 13 anos após se tornar uma titã, Ymir morre, e para salvar a vida de seu rei mais uma vez, demonstrando sua completa submissão à escravidão, sem limites para a crueldade, o rei faz com que as 3 filhas de Ymir comam o corpo da mãe, para então herdar seus poderes. A única parte da história contada de forma relativamente correta foi a que destaca as decisões de Marley de criar os titãs irracionais para castigar os Illidianos pelos seus pecados do passado, retomando então o poder e trancando seus inimigos dentro das muralhas e fazendo com que eles acreditem que eles estão sozinhos no mundo e que ali é o último resquício da humanidade. Mas vale lembrar que boa parte dos Illidianos passaram nesse castigo e isolamento também foi uma decisão de Karl Fritz, o rei de número 145 de Illidia. Simpático aos motivos da revolta dos Marleyanos, Karl Fritz, que era o portador do titã fundador, originalmente de Ymir Fritz, se uniu à família Tybur e criou a História de Elos, um herói marliano que derrotou o rei Fritz e a família real illidiana em troca de seu nome para o rei Ross. Depois, após incitar a guerra civil, a Grande Guerra Titã, com a ajuda dos Marleyanos, eles conseguiram dominar os Illidianos. Marley então consegue o domínio de 7 dos 9 titãs originais, e os demais ficam com Illidianos leais a Marley. Karl Fritz constrói as muralhas e tira as memórias dos Illidianos usando a Coordenada, uma espécie de poder que consegue simplesmente apagar a memória de todos. Qual é a fisiologia dos titãs? Os titãs são parecidos com humanos, mas com várias deformidades. Os seus olhos estão constantemente abertos e eles não têm órgãos reprodutivos visíveis. A sua capacidade de regeneração são tão elevadas que eles conseguem até mesmo sobreviver a desmembramentos e até decapitações. A altura dos titãs pode ser alterada e depende muito da transformação, porém é uma característica definitiva e que não depende da sua pureza ou do seu herdeiro. A idade do humano também não afeta a aparência do titã. Os titãs ganham sua energia através da luz solar, mas isso não os impede de tentar devorar humanos como simples instinto. Contudo, caso um titã irracional sem consciência de seus atos, criado a partir da inserção de um fluido do titã original, como um humano portador de um titã original, herdeiro do poder de Fritz e com consciência e a capacidade de se transformar em titã quando quiser, aquele humano pode se tornar um novo portador do titã original, deixando então de ser um titã irracional e sendo capaz de voltar à sua forma humana, como se fosse uma espécie de cura ao contrário, ao consumir o poder original de Ymir Fritz. Os tipos de titãs são vários, a gente pode aqui classificar eles. Os titãs puros. Esses são os mais comuns dos titãs e são completamente racionais. No passado, esses monstros eram utilizados pelos humanos com o poder do titã, como máquinas de guerra contra outras nações do mundo. Infelizmente, eles ainda mantêm sua consciência e memória, apenas não conseguem ter o controle sobre suas ações. Titãs anormais. Esses titãs humanos que se tornaram e agem de forma inconsciente, mas não de uma forma previsível como os anteriores. Por isso, por norma, estes não se focam em devorar humanos, mas sim em destruir locais importantes. Titãs da muralha. Esses titãs têm a aparência do titã colossal e podem ser encontrados dentro das muralhas. Embora estejam vivos, eles estão na verdade enfraquecidos devido à falta de luz solar. A sua pele é extremamente dura e é um reforço da muralha, e por isso eles estão presos em seu interior. Os 9 titãs originais. Ao contrário dos outros titãs, eles são inteligentes e controlados pelos humanos em seu interior. Além disso, são também mais poderosos do que os comuns, tendo acesso a habilidades exclusivamente deles. No entanto, o humano que herde o poder dos 9 titãs fica amaldiçoado a viver apenas um máximo de 13 anos desde o dia em que adquiriu o poder. Cada um desses monstros tem a capacidade especial e que depende do poder que seu herdeiro recebeu da progenitora. O primeiro deles é o poder do titã fundador, o poder de Ymir Fritz. Como o nome já sugere, Ymir Fritz foi a fundadora, mas os outros importantes nomes da história de Ataque dos Titãs que herdaram isso também. Este titã se tornou aí seu portador de diferentes formas.
Carl Fritz, o rei de número 45, foi um dos herdeiros do Titã fundador, e a seguir sua filha, Frida Ross, sobrenome que a família real elidiana passou a adotar. Em determinado ponto da história, contudo, Grisha Yeager, que já era o herdeiro do Titã de ataque, mata Frida e a come, passando a ser o portador de 2 titãs. Mais para frente, então, ele transforma seu filho, Eren Yeager, ainda criança, em um titã irracional, de modo que ele coma seu próprio pai. Sem ter consciência, Eren acaba fazendo isso apenas para ser o portador do titã fundador e do titã de ataque. E essa foi a história de hoje. Agora você já sabe a história, de onde eles vieram e até mesmo quais são os titãs principais desse anime sensacional que é Shingeki no Kyojin.